Para mim, ser igreja é muito mais do que participar de uma comunidade de fé, mas estar junto com pessoas nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, e a 242 tem representado isso muito pra gente. Essa igreja na 242 é poder servir a comunidade, poder servir uns aos outros e compartilharmos juntos as nossas vidas. Bom dia! Nós estamos reunidos aqui para mais um domingo adorarmos juntos a Deus. Eu acho só inacreditável que faz tanto tempo que nós temos nos reunido dessa maneira que é incrível para mim. Nós jamais imaginávamos que isso iria acontecer, no entanto, nós estamos aí, 7 meses, 8 meses que nós estamos reunidos dessa forma. Mas graças a Deus que temos a oportunidade de fazê-lo. E nessa manhã, mais uma vez, eu gostaria de convidar você então a se engajar. Eu sei que é difícil, eu sei que na sua casa, onde você está aí, às vezes a gente está rodeado por tantas distrações, tem tanta coisa acontecendo, que às vezes é fácil. E eu tenho visto várias vezes as pessoas tentando fazer aquilo, o multitasking, né? Multitarefa durante o culto, durante reuniões assim. Eu gostaria realmente de convidar você a parar. Faça aí um selar, uma pausa, pare um pouquinho e foque a sua atenção nesse momento, nesse culto, nos cânticos, no sermão, na oração. Cultue a Deus nesse momento junto com centenas, talvez, de irmãos que nós cremos que estão reunidos de alguma forma para cultuar a Deus através desse momento e desse culto que a gente está oferecendo ao nosso Deus e que você tem a oportunidade de assistir aí na sua casa. Então vamos orar para que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, que esse seja um culto novamente oferecido ao Senhor. Não diz respeito a nós, não é para nós, não fazemos isso para nós, fazemos isso para o Senhor. E que juntos, em um só espírito, em uma só fé, em um só coração agora, que possamos oferecer ao Senhor o nosso culto racional, com a nossa mente, com o nosso intelecto e com o nosso coração. Através dos cânticos, através da palavra que iremos receber como palavra do Senhor, que nós possamos realmente focar a nossa atenção e a nossa mente para receber a Tua voz hoje, para Te cultuar, em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram um preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego.
permanecemos em devoção aos ensinos de tua palavra. Permanecemos em comunhão no partir do pão e nas orações. Juntos te adoramos, nos rendemos aos teus pés, reconhecemos quem tu és, nosso Salvador, nosso Salvador. Permanecemos em devoção aos ensinos de tua palavra. Permanecemos em comunhão no partir do pão e nas orações. Juntos te adoramos, nos rendemos aos teus pés, reconhecemos quem tu és, nosso Salvador, nosso Salvador, nosso Salvador, nosso Salvador. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Amém, Pai. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glória.
digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glória. Eu não canto para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem me libertou e hoje está aqui. Oh, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glórias. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glórias. Tu és digno, Senhor, digno de honra, digno de glória e de louvor. Por isso nós declaramos: digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glórias. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glórias. Nós não estamos aqui, Pai, cantando a um Deus que está morto, mas nós cantamos ao Deus que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo dentro de nós, está vivo neste lugar. Que você possa sentir a presença de Deus aí na sua casa, aonde você estiver assistindo esse culto. Você não canta a um Deus morto, você canta a um Deus vivo, a um Deus digno de honra, de glória, de louvor. Declare: digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, de glórias em glória. Aleluia, Senhor. Bom dia, gente. Há alguns anos atrás, na verdade eu vou ter que confessar, já faz muitos anos atrás, porque eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro que eu fui para Vitória, lá no Espírito Santo, e as minhas primas, lá elas conheciam um pessoal que escalava montanhas e tal, e aí eu fui até com um desses caras, a gente foi para uma cachoeira, e ele falou: cara, vamos escalar aquela cachoeira. Eu falei: meu, você tá louco, cara? Eu não tenho as manhas, você tem, mas eu não tenho. Ele falou: não, cara, vem comigo que você vai conseguir. E ele insistiu, eu acabei, sabe quando você fica meio assim, poxa, cara, né, tô chegando aqui nesse local, o cara tá insistindo, vamos lá, vai, vamos ver como é que é a parada. Era uma cachoeira, eu não sei dizer quantos metros tinha, mas pelo que eu me lembre, ela era relativamente alta, né? Mas novamente, não era nada de absurdo. Mas a escalada era mão livre. E aí eu fui com ele, e aí ele começou a me dar as dicas: olha, você vai fazer assim, você vai, né, você tem que ter confiança onde você coloca a mão, onde você coloca os pés, e ele foi dando as dicas, e ele começou aí, e eu fui atrás dele. Estava com um pouco de medo, um pouco de receio, mas ele estava acreditando tanto em mim, que eu fui. E aí eu lembro que a gente foi indo, eu vou chutar aí que talvez a cachoeira tinha por volta de 4 metros, talvez alguma coisa assim, não sei, talvez um pouco mais. E a gente foi escalando, e ele sempre falando: olha, cuidado, faz isso aqui que vai dar tudo certo. E eu seguindo as instruções dele.
De repente a gente chega lá no topo. A gente chega no topo e aí, né, quando a gente já está no plano, ali em cima da cachoeira, eu olho e falo, eu sou the king of the world, eu sou o rei do mundo, olha só o que eu estou fazendo aqui. E eu estava tão confiante em mim mesmo, sabendo, cara, olha só aonde eu cheguei, orgulhoso de mim mesmo. E aí nessa, quando eu fui dar um passo já ali em cima, eu escorreguei numa pedra. E eu escorreguei, na verdade eu não cheguei a cair totalmente, mas as minhas mãos se apoiaram no chão. Só que, quando eu olhei que na verdade eu estava muito perto da cachoeira ali, né, do final dela, cara, minha perna começou a tremer de um jeito que ela nunca tremeu. Dessa mesma forma. E literalmente minha perna começou a tremer, foi difícil para eu ficar de pé, porque me deu medo. Porque eu falei, caramba, bicho, eu caí aqui, eu podia ter caído lá, imagina só se eu escorrego de verdade. E aquela sensação de ser the king of the world, né, de ser o rei, o dono do mundo, ela saiu rapidinho. E eu fiquei morrendo de medo, minhas pernas tremendo, aí ele falou, vamos, e eu com vergonha, porque minha perna estava tremendo tanto que eu não conseguia andar. E aí eu disfarçando, assim, pegando nas pedras e tal, disfarçando como se eu estivesse olhando, até eu conseguir me restabelecer. Pois é, a história desse rei, ele chegou no momento, esse rei que a gente vai ver hoje, ele chegou no momento onde as suas pernas tremeram. E tremeram de tal forma que ele ficou literalmente apavorado, cheio de medo. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Narrativa. A história desse rei agora é Belsazar. Isso quer dizer, nos 4 primeiros capítulos de Daniel, o que a gente vê é o rei Nabucodonosor. É um rei conhecido e que, na verdade, ele toma grande parte da história. Porque se a gente for ver todos esses capítulos, ele preenche as páginas desses capítulos. Ele é um personagem central em tudo o que acontece ali nesses 4 primeiros capítulos de Daniel. Mas chega aqui no 5º, a história muda. Ele já saiu de cena, já não é mais Nabucodonosor, já é um sucessor dele. E esse sucessor é Belsazar. Ora, Belsazar, ele não era, e a gente vai ver isso no texto, o texto lá para baixo, ele vai citar que do seu pai, ele vai usar essa expressão, o seu pai Nabucodonosor. Mas, na verdade, Belsazar não era filho de Nabucodonosor. Quando o texto ali vai falar sobre pai, ele vai mostrar que Nabucodonosor foi um antecessor de Belsazar. Mas Belsazar, na verdade, o pai dele, que era o rei, o pai dele estava fora de sua nação, não estava ali. E ele, então, ficou ali governando, tá? Mas, então, é bem provável, os historiadores vão dizer que é bem provável que Belsazar era neto de Nabucodonosor. Então, tendo dito isso, é interessante a gente lembrar também que essa história ela se passa 539 anos antes de Cristo. E o que está acontecendo aqui? Qual que é o cenário? O cenário, ele já começa, o capítulo já inicia dizendo que o rei Belsazar, que isso quer dizer, a primeira vez que ele aparece no relato todo aqui, e ele já está dando uma festa. Ele está dando uma festa, mas o que acontecia ao seu redor, ao redor da cidade, é que a cidade estava sitiada pelo exército medo-persa. Então, olha só. Olha quem é esse rei, né? Então aqui a gente já começa a tentar entender quem que é ele. Isso quer dizer, ele dá uma festa, e não era uma festa pequena, era muito comum eles darem festas enormes lá, e aqui o texto vai dizer que essa festa, o rei tinha convidado 1000 de seus oficiais nobres, 1000 desses convidados, né, que eram nobres, e ainda tinham as suas mulheres e concubinas. Então olha só, é uma festa grande, e era uma festa regada à bebida. Eles estavam bebendo muito vinho. O que o texto vai dizer é que eles estavam realmente bebendo muito vinho. Então, não era uma coisa assim, só, opa, peraí, a gente vai se encontrar aqui para uma janta. Não, é uma festa de verdade, uma festa regada a muito vinho. Chega num determinado momento dessa festa, que o rei Belsazar fala o seguinte, galera, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês me tragam, ele ordena para os seus criados trazerem as taças do templo de Deus em Jerusalém. Curiosidade, naquele tempo é muito interessante a gente notar isso, que
Quando uma nação conquistava outra, e a nação vencedora saqueava o templo, né, onde tinham os elementos sagrados da outra nação, era um troféu de guerra. E era inclusive uma afronta contra o Deus daquela nação, mostrando, olha só, o nosso Deus é mais forte, ou os nossos deuses, né? Porque as nações eram politeístas, o povo hebreu era um povo monoteísta, então os nossos deuses, eles são mais fortes do que os seus. E é isso que acontece. Então, ele foi saqueado e em Esdras, por exemplo, a gente vai achar o relato de que foram saqueados mais de 5.000 utensílios de prata, ouro e assim por diante. Então, isso foi saqueado e nesse momento da festa, Belsazar fala, galera, tragam aí porque a gente vai usar essa parada. E aí eles começam a usar esses elementos e a beber vinho agora nessas taças de ouro e prata. Essas taças que eram do templo de Deus em Jerusalém. Não bastando isso, o que eles vão fazer é louvar aos seus deuses, porque é isso que o texto vai dizer, que eles começam a louvar os seus deuses. No versículo 4 do texto vai dizer que eles louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Interessante, né? Porque inclusive isso é semelhante ao sonho de Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor, são quase os mesmos elementos. Então olha só, olha o que está acontecendo, olha a blasfêmia que a galera começou a fazer. Então eles estavam bebendo vinho, muito vinho, agora nas taças que foram saqueadas, taças do templo de Deus, e enquanto eles louvavam aos seus deuses. Pois é, e aí que começa a história se desenrolar de uma maneira diferente. De repente, na parede mais iluminada do palácio, aparece uma mão que começa a escrever algumas palavras. E o texto vai dizer que o rei fica tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Bom, eu já senti isso. Eu já senti de ficar tão apavorado, de ficar com tanto medo, que minhas pernas começavam a tremer. E foi isso que o rei experimentou. As suas pernas batiam uma na outra, porque ele viu essa mão escrevendo. Aí ele fica tão apavorado que aos gritos ele manda chamar pessoas. Para que pessoas? Ele manda chamar os seus sábios, para que esses sábios possam vir e interpretar o que está escrito. Os sábios vêm, não conseguem interpretar. E aí ele fica mais apavorado ainda, porque ele ainda tinha dito para os sábios, olha, aquele que lê essa inscrição, ela vai receber um manto vermelho, um colar de ouro, e vai ser o terceiro aqui no meu reino. E olha só, terceiro por quê? Porque o primeiro era o rei que estava fora, o segundo era ele, filho do rei, e essa pessoa seria o terceiro, isso quer dizer, seria exatamente submisso ali a ele. Mas ninguém consegue interpretar. O que acontece? Ele fica ainda mais aterrorizado. É o que o verso 9 vai dizer. O rei fica apavorado. E, como ele está aos gritos, aparece quem? Aparece a rainha-mãe. A rainha-mãe chega, parece que para tranquilizar e falar, olha, no tempo do seu antecessor, no tempo de Nabucodonosor, teve um homem que ele era o mais sábio que tinha e que ele interpretava sonhos e que ele fez, ele conseguiu ajudar muito nesses casos de interpretação a Nabucodonosor. Então, você pode chamar esse homem, o nome dele é Daniel. E a gente vai fazer agora a leitura desse trecho. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa,
você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os seus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Pois é, Daniel tem uma postura, inclusive, um pouco diferente. Ele não chegou dizendo vida longa ao rei, alguma coisa assim. Ele chegou de uma forma um pouquinho diferente. Ele foi chamado, mas ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Ele olha a inscrição na parede, ele vê o que está acontecendo, é bem possível que ele tenha visto as taças e tudo o que estava acontecendo, ou como Deus estava sendo zombado, e aí ele já se dirige ao rei de uma forma diferente. Quando Daniel, então, ele vai falar ao rei, ele vai lembrar o rei sobre a história de Nabucodonosor, que é relatado aqui também, é feito um resumo, que eu não vou fazer agora, porque foi a palavra do domingo passado. Então, se você não assistiu ainda o de domingo passado, eu vou falar, para o de agora, vai assistir o de domingo passado e depois você volta aqui. Mas o capítulo 4, ele vai citar aí várias dessas coisas que Daniel começa a falar aqui para o rei Belsazar. Então, olha só, rei, o que aconteceu foi isso, mas você tem se exaltado ainda mais alto. Você tem desprezado Deus e o que Ele te deu. E é assim que ele coloca. E aí Daniel vai sim, como ele mesmo disse, isso quer dizer, ele fala, olha, eu não preciso receber nada de você, mas eu vim aqui para fazer algo e eu vou fazer. Então Daniel sabia o que ele estava lá para fazer e que ele não ia ser comprado facilmente, ele não ia fazer em troca de algo, mas ele ia fazer o que era necessário. Então Daniel olha para a parede, ele vê as palavras que estão lá escritas e ele diz para o rei, ele começa a interpretar para o rei. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E olha só, depois disso, Belsazar dá ordens para que Daniel então seja vestido com esse manto vermelho, que esse colar, essa corrente de ouro seja colocada em seu pescoço, e ele é proclamado o terceiro em importância no reino. Mesmo Daniel tendo rejeitado aquilo, tendo falado, olha, eu não estou atrás disso, ainda assim ele foi recompensado pelo rei. Mas o texto termina, e esse capítulo termina de uma forma pesada e trágica, porque o rei, naquela noite, foi morto. Enquanto acontecia aquela festividade ali, enquanto o rei estava bebendo vinho, se embebedando com seus amigos, nas taças roubadas, saqueadas do templo de Deus, louvando a seus deuses e blasfemando a Deus, a cidade estava sitiada pelo exército medo-persa, que invade a cidade naquela noite, e o rei Belsazar é morto. E é assim que termina a nossa narrativa. Curiosidade, Daniel tinha aproximadamente 81 anos quando tudo isso aconteceu. O paralelo. Mas eu proponho aqui a gente fazer um paralelo para que a gente possa fazer uma análise do que esse texto está falando com a gente, né? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje. E o que eu queria propor que a gente se analisasse, em primeiro lugar, como o rei e seus convidados. Talvez mais fácil a gente sempre ficar do lado de Daniel, e olha só, nós somos como Daniel, mas eu queria que a gente analisasse a gente como o rei e os convidados. Parece que o rei estava fazendo é o que já cantou o R.E.M., que é uma banda, né, que já vem de muito tempo aí, mas o R.E.M. cantou há anos atrás uma música que dizia o seguinte: It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Então a música dizia, é o final do mundo como nós o conhecemos, mas eu estou de boa. Basicamente é isso que a música dizia, e é isso que estava acontecendo lá. Olha, a gente está aqui festejando, não importa o que está acontecendo aí fora. Sabe por quê? Porque nessa cidade aqui, há 1000 anos ninguém entra nessa cidade. Essa cidade é super fortificada. Aqui ninguém vai entrar. Mas, então, o rei estava plenamente confiante na fortaleza da sua cidade e em si mesmo e em tudo que o rodeava.
festa. O que a gente mais quer na nossa vida é realmente a gente aproveitar bem a vida. A gente curtir os prazeres que a vida tem, porque a nossa vida aqui, ela é breve. Ela está aí, normalmente, se a gente caminhar bem, entre 70 e 90 anos, né? Alguns mais, outros menos, infelizmente, mas a nossa vida é uma vida breve. E o que a gente faz aqui na nossa vida? A gente quer aproveitar, a gente quer curtir. Então, o mais natural que tem é, muitas vezes, a gente agir exatamente como o rei está agindo. Olha, está tudo caindo por aí, exatamente como essa música do R.E.M. Está tudo caindo por aí, mas eu sei que eu estou de boa. O que eu sei é isso, eu estou de boa. Por quê? Porque eu estou curtindo o meu momento. E quantas vezes a gente arranja, inclusive, inúmeras distrações para a gente não enxergar o que está acontecendo lá fora, ou para a gente não enxergar o que está acontecendo aqui dentro. E o que o rei e esses nobres e essa multidão de pessoas está fazendo lá é exatamente isso. Eles estão fazendo festa. O mundo pode estar pegando fogo, mas eles estão fazendo festa. Por um lado, novamente, isso não é nada, não é antinatural, isso é da natureza humana. Nós buscamos por prazer, nós buscamos por felicidade, nós buscamos por sermos satisfeitos aqui. Mas, C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. C.S. Lewis diz o seguinte: se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir coisa real. Porque a coisa real não está aqui. A coisa real não somos nós como seres humanos, mas nós somos criados para algo maior. Nós fomos criados principalmente para que a gente esteja conectado com Ele, que é o Criador, é a fonte da vida. Mas são inúmeras as situações onde a gente não está. São inúmeras as situações onde na nossa vida o que a gente quer é festar, porque é isso que é o mais importante. E você pode fazer isso de inúmeras formas. E ainda, olha só, o que eles fazem nessa festa toda ainda é saquear as coisas, que é também muito interessante como que é feita essa festa. Saqueando, roubando. E como que a gente faz isso? Não é o que nós como humanidade temos feito? A gente tem saqueado a terra. A gente tem roubado a terra e cuidado da terra como se ela fosse nossa, mas ela é de Deus. Nós estamos saqueando as coisas de Deus e tratando como se fosse nossa. A gente não liga para as queimadas, a gente não liga para como a gente trata a natureza e o meio ambiente. A gente não se importa. A gente não se importa com os animais, como a gente trata os animais. A gente não se importa nem como a gente trata o nosso semelhante. Sabe por quê? Porque a gente nem entende o diferente de nós como semelhantes. A gente esquece que nós somos, sim, diferentes de diversas formas, mas nós fomos todos criados por um ser que nos abençoou com o dom da vida, para que nós nos amássemos, para que nós fôssemos bênção um para o outro e conectados com Ele. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Então, a gente tem saqueado Deus. Então, você pode se perguntar, quando que eu saqueio Deus? Olha ao seu redor, olha como você tem vivido. A vida que não é vivida para Deus, o tempo que não é vivido para Ele, é saqueado dele. O louvor. Enquanto eles curtiam o que tinha sido roubado, eles louvavam. Olha só, eles louvavam outros deuses. Isso quer dizer, eles saquearam, não se contentaram em saquear o que era do templo, né, que isso foi feito anos atrás, com o rei Nabucodonosor, mas agora eles estavam louvando os seus deuses, os falsos deuses, porque inclusive como a gente vê na estátua, que aquela estátua ela é destruída por uma rocha, por uma pedra, e é isso que acontece, os deuses deles não eram nada, mas e o seu e o meu? E a gente pode falar, não, nossa, mas eu não adoro ninguém, ou então você pode até falar, não, eu adoro o Senhor, o Deus do universo, Jesus Cristo, é esse que eu adoro. É mesmo,
eu queria sugerir uma coisa. Primeiro, nós somos seres adoradores por natureza. A gente sempre precisa adorar alguma coisa. Talvez você adore seu trabalho, talvez você adore a sua carreira e se apegue a ela como se fosse tudo na sua vida. Talvez você se apegue a coisas legais, como talvez a sua família ou algum filho, mas aquilo é tudo para você. Ou você se apega a algum animal ou ao consumismo, aquela possibilidade de eu ter coisas. Nós somos seres adoradores por natureza. E talvez você esteja se perguntando, não, mas espera aí, eu não sou assim não. Agora, você quer saber o que você adora? E aí eu sugiro para você, no que você gasta o seu tempo quando você tem tempo? No que você gasta o seu tempo quando você tem tempo? Provavelmente, se você fizer esse exercício de pensar sobre isso, você vai descobrir o que você adora. E aqui, de repente, a gente pode até falar, nossa, mas puxa, então eu não posso nem curtir minha vida, eu tenho que ficar só adorando a Deus? Não, de forma alguma. A gente pode adorar a Deus de inúmeras maneiras, inclusive festando, inclusive fazendo festa. O povo hebreu era um povo cheio de festa, por ordenança de Deus. Deus é um Deus de festa, Ele quer que a gente curta a vida sim, mas existe uma forma sábia de curtir a vida. E aí que muitas vezes a gente erra. O aviso. Os avisos da parte de Deus, eles vêm para todos nós, em um momento ou outro da vida. Alguns avisos de uma forma mais light e talvez outros avisos de uma forma mais pesada. O que aconteceu aqui no caso, a gente vê claramente que foi um aviso de uma forma bem pesada, que foi essa mão escrevendo na parede, escrevendo essas palavras que foram cumpridas horas depois dessa inscrição que apareceu. Analisa a tua vida. Que eu possa analisar a minha vida, quais são os avisos que têm me cercado, como que eu realmente tenho vivido, quais são os avisos que eu posso ver, caramba, como é que eu tenho vivido a minha vida, será que eu tenho vivido a minha vida de uma forma onde eu estou literalmente adorando aquele que é o Criador de todas as coisas, ou será que eu tenho vivido a minha vida só nos banquetes, da forma como eu acho bem, esse é o final do mundo, como nós conhecemos, mas eu estou de boas. Será que é isso? Será que é dessa forma que a gente tem vivido a nossa vida? Será que a gente tem vivido a nossa vida com significado? Talvez, quando você começa a ter essa ansiedade dentro de você, essa insatisfação dentro de você, quando você precisa de distrações para você poder lidar com a sua briga interior, talvez seja um aviso por parte de Deus. Talvez esse seja um dos avisos falando, olha, você foi criado para algo mais. E o que você está vivendo? Os avisos vêm de uma forma ou de outra. Às vezes podem ser avisos bem tranquilos. Eu me recordo de um filme de anos atrás, onde está uma pessoa no carro, e eu não me recordo o nome do filme, mas ele está no carro e ele está pedindo, Deus, me dá algum aviso. E aparece uma série de inscrições e uma série de coisas. E ele, Deus, me dá um aviso, Deus, me dá um aviso. E ele não conseguia ver. Olhe os avisos à tua volta. Olha para a natureza, olha a criação do ser criador desse universo. Ele está te avisando. Os gritos. O rei fica apavorado. E muitas vezes a gente fica apavorado com tudo que está acontecendo. E a gente tem gritos de inúmeras formas. Você pode estar gritando, talvez, falar, cara, eu não aguento mais o que está acontecendo. Eu não aguento mais isso na minha vida, eu não sei mais o que fazer. Você talvez esteja gritando por causa do teu casamento. Você talvez esteja gritando por uma falta de sentido na vida. Você talvez esteja gritando porque é tanto peso, é uma carga tão grande que você tem que levar na sua vida, que você não sabe mais o que fazer. E aí o que a gente faz? A gente acaba procurando as pessoas erradas. O rei, ele procurou pessoas que não tinham o que dizer. Ou que às vezes as pessoas podem até ter palavras, mas não as palavras reais. Procure na fonte certa. O que nós precisamos é procurar na fonte certa. É isso que nós precisamos. E olha só, a curiosidade aqui é que aqui Daniel entra na cena. E o modo como Daniel entra é totalmente diferente. Inclusive, porque ele é respeitado pela própria rainha-mãe. O rei Belsazar é aconselhado a trazer Daniel. E é assim que acontece. Daniel, quando ele chega diante de Belsazar, e quando Belsazar o chama de Daniel, mesmo ele tendo um nome que foi dado para ele lá na Babilônia, mas ele ainda o chama de Daniel, o significado do nome Daniel é: Deus é meu juiz.
Era isso que o Belsazar estava chamando para ele. E isso acontece na minha e na sua vida. Deus é o seu e o meu juiz. E a gente pode falar, então tá de boa. Deus, ele é camarada, ele está aqui junto. Sim, Deus é grandioso. Deus, ele é pai daqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas Deus, ele é justo juiz. É quando a verdade chega junto. É quando nós precisamos, sim, ser julgados. Mas tem uma excelente notícia para nós a respeito disso. A cultura. Daniel teve aqui, então, a firmeza de recusar o que o rei oferece. Então, olha só, Daniel chega em cena, mas Daniel, diferentemente do que é esperado, então ele já nem chega todo macio com o rei, ele já chega um pouquinho mais forte aqui com o rei, de uma forma um pouco mais direta ao ponto, e ele chega e fala, rei, pode ficar tudo isso aí para você e pode dar para a galera aí, porque não é isso que eu quero não. Eu vim aqui para te dar alguma coisa e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E Daniel faz. E aqui, para mim, o que é incrível é a cultura sob a qual Daniel vivia, que não era a cultura babilônica. Ele sabia que a sua cultura era uma cultura maior. Daniel vivia sob a cultura de Deus, o Criador, o Deus dos céus, como ele se refere aqui no texto. É sob essa cultura que Daniel vivia. E aqui eu me lembro de uma música do Kanye West, que é uma música que eu já falei sobre ela, que é o Close on Sunday, que desse álbum eu gostei de poucas músicas, essa foi uma delas. Para mim, essa música ela é interessante musicalmente, e numa parte da letra ele vai dizer o seguinte: siga Jesus, ouça e obedeça, não mais viver para a cultura, nós não somos escravos de ninguém. No more living for the culture, we nobody's slave. E aí ele fala, eu vou proteger a minha casa, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinho. Eu me dobro diante do rei que está no trono, minha vida é dele, eu não sou mais meu. E eu acho que isso se encaixa muito aqui. Se encaixa muito porque Daniel sabia que ele não era dele mesmo. Ele sabia que quem busca a glória, quem busca ser maior do que o próprio Deus, vai colher. É isso, Daniel sabia disso. E é por isso que ele vem vivendo sob outra cultura. E é isso que eu e você precisamos. A gente precisa entender que nós somos sim julgados. Nós seremos julgados por Deus. E aí? Como é que a gente vai justificar as nossas falhas, os nossos erros? Como é que a gente vai justificar o que a gente tem roubado, como se fosse nosso, mas na verdade é dele, é de Deus? Como que a gente vai justificar isso? Jesus é aquele que pode nos justificar. Jesus é aquele que veio para pagar o meu e o seu pecado, para que dessa forma a gente pudesse ter agora um acesso livre com o Pai. Porque agora nós somos justificados por Jesus. Nós fomos comprados por um preço alto. Fidelidade. Daniel foi fiel no seu modo de viver dentro de uma cultura que não era a cultura de Deus, a cultura dominante ali da época e do local, mas ele sabia que o que ele precisava era ser dominado pela cultura de Deus, o Pai, o Deus dos céus. E é assim que a gente precisa viver. E esse texto nos convida a isso. Esse texto nos convida a que a gente possa olhar para as nossas vidas. Não simplesmente a gente se enxergar como Daniel. Nós queremos sim ser como ele. Mas lembrando que aqui ele já tinha por volta de 81 anos e tinha vivido uma vida de muita fidelidade, já tinha passado por muitas dificuldades. E ainda passa por mais, como a gente vai ver no domingo que vem. Mas que a gente saiba qual é o custo de ser um discípulo de Jesus. O custo de ser um seguidor. A gente vai aproveitar essa vida? Sim, mas tem muito mais junto do Pai. Jesus é esse que nos justifica, que dá a vida por nós, para que a gente possa viver uma vida sob uma outra cultura, para que a gente seja um presente e uma bênção nesse mundo, para que a gente viva o que Deus tem para que nós vivamos, sendo realmente influenciadores
de uma forma maravilhosa nesse mundo que precisa tanto do amor de Cristo. Deus te abençoe. Amém. Ele tem ciúme de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de tua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, e vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És minha herança e sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Tua graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se escondem e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto.
Hoje é mais um dia de distribuição de cestas básicas. A gente continua atendendo os brasileiros, mas não só brasileiros, né? Venezuelanos, haitianos e outras nacionalidades, os próprios sírios, né? Árabes. A gente faz um trabalho anterior a isso muito grande de buscar quem são essas pessoas, a quantidade de pessoas na família, qual é o maior grau de vulnerabilidade. Então a gente encontra muitas histórias de pessoas numa necessidade bem grande do básico, do alimento. E a gente tem tentado, na medida do possível, né, responder a essa necessidade. Eu entendo que é algo muito relevante como sociedade, como igreja, porque a gente percebe a necessidade das pessoas, a carência, o desespero que elas estão enfrentando, né, durante essa pandemia. E para mim é um privilégio poder fazer parte disso, assim. Eu acho que a gente sempre fica pensando, nossa, o mundo tá essa doideira, tanta gente precisando, o que dá para fazer? E acho que isso é uma das coisas que dá para fazer. É um trabalho que, para mim, na minha vida pessoal, tem mexido muito, tem sido muito importante internamente, porque é como se me desse um gás para continuar, né, acreditando que a gente pode fazer a diferença nesse mundo. E é muito especial, assim, você ver como as pessoas saem daqui com um pouquinho mais de esperança, porque elas sabem que naquela semana ou naquele mês elas vão ter o que comer e vão ter como se virar. E para mim acho que isso é mostrar o amor de Jesus, porque Jesus ele falava do amor, mas ele também dava o pão. A nossa presença no bairro, né, enquanto igreja, ela nunca esteve restrita, limitada à entrega de cestas básicas. Nós sempre respondemos, sim, à demanda, à necessidade das pessoas, mas a nossa presença sempre foi um movimento em direção às famílias, em direção às crianças e os adolescentes, oferecendo atividades de esporte, oferecendo atividades de estudo bíblico, oferecendo o acompanhamento das famílias. E nesse momento, quando todas essas atividades não são possíveis, a nossa presença continua com o básico, né, que é a cesta básica. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um culto. Graças a Deus que tem nos abençoado e que tem nos dado esses momentos tão maravilhosos na sua presença, com esses cultos, com os cânticos, com o sermão inspirador que a gente tem condições de ouvir aqui e de receber nesse momento. Graças a Deus também, eu quero nesse final de culto dizer graças a Deus porque Ele tem nos sustentado. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor tem nos mantido como igreja, o Senhor tem nos sustentado e quero também dizer muito obrigado a todos vocês que têm sido parceiros, que têm se mantido unido nesse momento e obrigado a todos aqueles que têm contribuído com a igreja nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social, de quarentena e onde todas as nossas atividades estão sendo online. Praticamente a única atividade que não está sendo online são as distribuições de cestas básicas no nosso prédio. Então, muito obrigado à participação e o envolvimento, o engajamento de todos vocês e as contribuições fiéis de todos que têm contribuído. Que Deus continue abençoando cada um de vocês de maneira rica. E eu quero também, antes de orar, ao encerrar essa reunião, dizer o seguinte: ajuda muito a gente quando você divulga o vídeo, quando você comenta o vídeo, quando você dá um like aí no vídeo. Então, se você puder fazer isso, dá um joinha aí, dá um like nesse vídeo e divulga para os seus amigos, para as pessoas, compartilha nas suas redes e isso ajuda muito para que essa palavra do Senhor alcance muitas vidas. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe nessa nova semana, que o Senhor use as nossas vidas, que nós possamos viver cada dia para o Senhor e que nós possamos ser fiéis, assim como Daniel foi fiel. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana abençoada por Deus.